Olha, gravar um hino inédito para uma cidade é algo realmente muito especial. E a gente tem tantas cidades brasileiras e raramente a gente tem uma nova cidade que estreia um hino, né? O hino sempre foi um anseio dos munícipes em tê-lo como um símbolo da cidade. Jumirim já completava 24 anos quando a gente assumiu. E nesses 24 anos a gente notava a necessidade de ter um hino. Para mim, o hino é um louvor, né? Que você canta, expondo o amor que você tem ao seu país, ao seu estado, ao seu município, à sua bandeira. Tudo que você ama, você quer enaltecer, né? Bom, o hino tem uma história comigo. Então, quando eu assumo na Câmara, em 2013, eu já fui vereador no município e o meu primeiro requerimento foi para fazer um hino do município, solicitando ao Executivo na época para que ele fizesse um hino. Aos finais das sessões, a gente sempre conversava sobre um símbolo importante para a cidade, que é o hino, né? A gente visitava os outros municípios em sessões solenes e a gente falava: Jumirim está se aproximando de 30 anos e a gente precisa realmente criar esse símbolo junto com o brasão e junto com a bandeira. Mas não foi pauta na época, acabou se passando os anos e aí nós tivemos a felicidade de assumir como prefeito e aí foi uma das primeiras pautas nossas. O ponto de partida, infelizmente ou felizmente, foi o momento difícil que nós enfrentamos na pandemia. Assim, quando nós assumimos e em conversa para traçar o que seria o primeiro ano no Executivo, que a gente precisava e era necessário lidar com papéis e cumprir tudo que a gente tinha pensado ali enquanto legislativo, enquanto a gente cobrava o Executivo com essa necessidade de ter um símbolo maior no nosso município. No início de 2021, com a nova gestão do Daniel Ivan, juntamente com o Daniel Moura, secretário de Cultura, esse sonho foi saindo do papel. Então, foi um processo que deu início com discussões de que forma esse hino seria instituído na cidade. Então, nós nos organizamos já no começo da nossa administração, entendendo que o hino é um dos principais símbolos de uma cidade e, através da Secretaria de Cultura, nós promovemos um concurso. Quando em reunião recebemos, do Poder Executivo, na pessoa do Daniel, prefeito municipal, do Ivan, do seu vice, que faríamos um concurso para a instituição do hino do município. Foi muita alegria trazermos esta iniciativa para a Câmara Municipal, onde nós, enquanto vereadores, pudemos votar, apreciar e instituir o hino do município de Jumirim. O processo foi uma escolha bem interessante também, que a gente queria, além de criar realmente essa identidade, é que fosse de jumirienses para jumirienses. Nós envolvemos pessoas que já tinham participado da política no município, professores, que foi a parte técnica, e aí foi escolhida a letra. E aí outras pessoas da nossa cidade, professores, músicos da nossa cidade, participaram da melodia. Eram os jurados, todos ali juntos, apresentavam a música e você votava. E na apuração, no final, que teve mais votos foi o que foi eleito e ficou. Foram 9 autores no total. Esses 9 autores construíram as letras próprias, procurando uma maior identidade com a cidade. O hino tinha que ter uma identidade com o município, falar da história da nossa cidade. A nossa geração cresceu ouvindo o hino nacional, sabendo que já existia. Nós nascemos e o hino já estava aqui. Agora, a geração de hoje tem a oportunidade de ver um hino nascer na sua própria casa, na sua própria cidade. Senhoras e senhores, durante 4 meses unimos esforços para que este evento acontecesse. E hoje nossa Jumirim caminha
para ter o seu tão sonhado hino municipal. O hino marca, principalmente porque ela traz em sua letra, ela se remete às particularidades, características da cidade. Então, quando uma pessoa de fora de Jumirim ouve o hino de Jumirim, no fundo ela sabe que está ouvindo um hino da cidade de Jumirim. Eu sentei na frente do computador, né? Então, enquanto eu ia estudando a fundo a história para desenvolver uma letra bacana, eu ia colocando no papel, né? Então pesquisava, colocava no papel, foram dias e dias para poder criar uma letra que ficasse do jeito que eu queria. Teus rios e matas carregam o legado, patrimônio do nosso Brasil. Aquarela repleta de cores, pintou o céu com azul anil. A letra que eu fiz, ela é toda rimada, então já é uma dificuldade maior para você conseguir uma música que tenha rimas, né? Porque você tem que colocar um contexto histórico, eu queria colocar todos os detalhes possíveis e que aquilo tivesse conexão, né? Que tivesse conexão, que tivesse ritmo, que tivesse as rimas. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade foi essa, encaixar tudo para fazer uma coisa muito bem feita. Do interior, povo orgulhoso, povo jumiriense, por isso cantamos com amor. Após o concurso, nós recebemos a letra com a encomenda de que nós produzíssemos uma melodia que tivesse uma representatividade, que fosse acessível para que as pessoas pudessem cantar na escola e em outros espaços. Durante o processo, quando eu estava desenvolvendo a melodia, a Mila também começou a desenvolver a melodia paralela, só que nós não estávamos nos comunicando. E um certo dia eu tinha mandado a minha melodia para o Daniel Moura, que estava recebendo, né? E ele mandou uma que a Mila tinha mandado para ele no mesmo dia. E coincidiu que as nossas melodias eram muito parecidas. Até o Dodô foi analisar e estava um tom de diferença da minha melodia com a melodia da Mila. Então foi assim uma coincidência muito interessante, porque nós não nos falamos em nenhum momento sobre a melodia. Eu nem sabia que ela estava fazendo alguma pesquisa também sobre a melodia. Daí eu falei, será que eu levo lá para eles, né, como uma oferta de trabalho, mais uma sugestão de música, né? Porque eu sabia que eles estavam já reunidos para fazer a melodia. E mandei para Daniel. Daí, de repente, ele me liga. Mila, você teve contato com o Marciano? Eu falei, não, por quê? Porque a linha melódica sua bateu com a do Marciano. Parecia que a gente tinha até combinado, né, de fazer junto, e não. Ele fez a dele e eu fiz a minha. E daí eles arranjaram lá, né, porque daí o Dodô, que foi o arranjador, que pôs na partitura tudo, e surgiu a melodia. Jumirim, ó Jumirim, terra de prosperidade. Uma vez que a melodia já estava pronta, né, que o Marciano e a Mila construíram essa melodia, em reunião com o Marciano a gente decidiu qual instrumentação seria usada, né? Até falamos com o Daniel de fazer um arranjo para a banda, né, uma banda de sopros, né? Para que quando vier bandas de outras cidades, o Daniel pode entregar a grade do arranjo para o maestro, ele ensaia e todo mundo pode tocar esse arranjo. E ele me convidou para fazer a sessão rítmica do hino. Já peguei o arranjo pronto, né? Já estava lá sendo finalizado. E salientando o que o Marciano disse, a proposta da percussão é que ela fosse de fácil acesso. Então, a gente usou 4 instrumentos, que é o bombo sinfônico, a caixa clara e um par de pratos, né? Que é a utilização marchal, né? Eu procurei o Dodô para que a gente pudesse estruturar todo esse arranjo. Então, nós fomos, né? Foi durante a pandemia ainda, no finalzinho da pandemia, eu acredito. E nós começamos a elaborar. Foi bem rápido, né? O Dodô é um profissional aí que trabalha bem rápido com arranjo. E acredito que em 15 dias após a encomenda da melodia e do arranjo, o hino estava pronto, com playback, que posteriormente nós fomos gravar na FATEC em Tatuí, com o Lucas Meneghetti. O maestro Dodô, que fez os principais arranjos ali da música, do hino, me enviou a partitura e eu fui identificando então como que a gente poderia viabilizar
ou uma gravação ou uma versão com instrumentos virtuais. Afinal, existia muito risco para a saúde das pessoas, né, um risco de vida mesmo, por a gente estar ali durante a pandemia. Então, a gente conversou na possibilidade de gravar as vozes aqui no estúdio da FATEC e os instrumentos ali do arranjo orquestral serem instrumentos virtuais. E a gente tentou fazer isso da melhor forma possível diante desse contexto aí de perigo à saúde. E a gente sentou lá na FATEC com os responsáveis, com os técnicos e fizemos a gravação junto com o professor Marciano, com o professor Dodô, com o Rafael Silva também na parte da percussão, para que a gente criasse esse hino, né? Tem até uma curiosidade, né? Nós gravamos em Tatuí e teve uma participação nossa, né, no fundo do hino. Então foi uma coisa bem bacana. Jumirim, ó Jumirim, terra de prosperidade. Jumirim, ó Jumirim, sinônimo de felicidade. A primeira execução do hino foi no dia do aniversário, no dia 21 de maio, foi no dia do ato cívico, aqui em frente à prefeitura. Foi um dia bem marcante para todos nós. Por si só é um dia que aflora, né, o orgulho de ser jumiriense, né, que a gente faz uma reflexão da história do município, daquilo tudo que isso representa para a nossa cidade e para a nossa população. E aí o hino sendo tocado pela primeira vez, sabendo que passou por nossas mãos e que a gente trabalhou em cima daquela pauta, foi bem marcante. Foi notório que as pessoas sentiram ainda mais orgulho da nossa cidade. Rede aqui a mais bela paisagem, onde voa o canto colibri, deste povo honrado e amoroso, sabe pequeno cupim. Para nós foi um prazer imenso ter sido a primeira banda a tocar o hino de Jumirim, né, a convite do secretário Daniel. Foi muito emocionante para a gente, né, da Filarmônica. Foi um ano meio difícil, né? Foi difícil ter todos os músicos presentes, mas foi uma grande maioria. Para mim foi um momento muito emocionante, muito bonito ficou o hino também, o arranjo ficou excelente, né? Os arranjistas estão de parabéns. Na minha época não tinha um hino da minha cidade, né? A gente cantava o hino nacional, mas não tinha algo que era nosso, né? Então eu acho que isso, para as gerações que estão vindo, é muito bacana, né? Ter algo para chamar de seu. E muita gente me encontra assim na rua e fala, nossa, tá imortalizado, né, na história da cidade, mas não é, eu acho que eu não vejo assim dessa forma. Eu sei que é algo muito complexo e muito bacana, mas assim, é uma letra que eu fiz por paixão à cidade e para quem é da cidade, para quem vem para a cidade, então assim, é nossa. Quando o Jumirim lançou o concurso para a seleção da letra, que seria o hino municipal, confesso que eu fiquei um pouco receoso. Eu falei, mas será que não era melhor contratar um grande compositor com bastante experiência ou um grande maestro para fazer a harmonia da letra? E depois, quando vi o resultado, a música finalizada e o hino tocando, eu pude ter certeza que Jumirim é terra de grandes compositores e de grandes maestros. Ao ouvir esse hino, dentro das escolas, a gente vê o quanto ele é importante para que a criança cresça com o amor àquilo que ela vive, quem ama, cuida. E ele cantando, ele demonstra o amor que ele sente pela cidade que ele vive. Para mim fica assim uma alegria imensa de ter participado até nas 3 fases do hino, né? Que é a escolha da letra, da composição da melodia e também de ser cantor oficial. Para mim esse é um prazer muito grande. O meu maior orgulho é poder ter contribuído com a minha cidade, junto com os meus colegas, junto com os meus amigos,
antes de serem colegas de trabalho, são meus amigos, são jumirienses, e é um trabalho que a gente sempre deixou fixado na cabeça das pessoas. Foi um símbolo e uma rede de jumirienses para jumirienses, e a gente teve êxito nisso. Só de pensar no hino já me arrepia, porque conta a história da nossa cidade, né? Se a gente parar para pensar, uma cidade sem hino é uma cidade sem uma identidade. Olha, eu acho que foi mais um capítulo importante para a história da nossa cidade. E é um símbolo importante para o município, é o hino da cidade. Ele traz a essência do município e, sem dúvida nenhuma, vai ser cantado e lembrado o resto da vida. Registrou, né? Faltava alguma coisa? Era o hino? Registrou, está completo. Vede aqui a mais bela paisagem, onde ecoa o canto colibri, deste povo honrado e amoroso, salto pequeno, Tupi-Guarani. O resplendor se fez presente, dentre os trilhos uma nova esperança, construiu-se nossa ferrovia, a teus filhos a mais rica herança. Eis aqui nosso nobre guerreiro, que as terras ao povo cedeu. Tributos a Manuel Novaes, Jumirim nossa cidade nasceu. Jumirim, ó Jumirim, terra de prosperidade. Jumirim, ó Jumirim, sinônimo de felicidade. Teus rios e matas carregam o legado, patrimônio do nosso Brasil. Aquarela repleta de cores pintou o céu com azul anil. Ao brasão vermelho e verde pronto estaremos para servir, como soldados perante a batalha, procurando sempre progredir. Que Deus proteja nosso município, pedacinho do interior, povo orgulhoso, bom jumiriense.